Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado aí ao pastor Carlos de nós estarmos aí juntos, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E nós nos consagramos, Consagramos a nossa vida diante desse Deus que tudo pode, diante desse maravilhoso Deus que tem nos visitado todas as manhãs. Nós o agradecemos, por nós estarmos aqui falando do seu grande amor, falando dos seus feitos e das suas maravilhas, amém? Eu quero hoje estar trazendo a palavra do coração de Deus para o teu coração, que está aí em 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 22. As Sagradas Escrituras diz que depois que Salomão ele construiu todas as construções que precisavam ser construídas, como a casa do rei, como também a congregação, como podemos dizer assim, igreja, como podemos dizer o templo de adoração. Ele consagra ao Senhor. E a partir do momento que ele consagra ao Senhor, ele começa a fazer as suas orações. É tempo de orarmos, é tempo de buscarmos, é tempo de nós colocarmos os nossos corações, a nossa vida diante de Deus, para que Ele venha com seu poder, para que Ele venha com sua unção, para que Ele venha manifestar a sua mão potente sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida de cada um de nós. São momentos difíceis, que nós estamos passando, são momentos aí turbulentos, mas o Senhor, Ele vai visitar, o Senhor, Ele vai vir com seu poder, com a sua mão potente. Ele vai fazer muito mais do que temos pedido, muito mais do que temos pensado, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Então leiamos aí 1 Reis, capítulo 8, a partir do 22 até o 62, amém? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 22, e pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança, as beneficências a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardastes a teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca disseste e com a tua mão cumpriste, como nesse dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que lhes falastes, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Amém. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. 26. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitará Deus na terra? Eis que os céus, até o céu dos céus, não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Vive-te, pois, para a oração, ou melhor dizendo, volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, sejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste:
o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa quando alguém pecar contra seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier, aleluia, juramento de maldição diante do teu altar nesta casa. Ouve tu então nos céus e age e julga aos teus servos, condenando ao justo e fazendo recair ao seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti e confessarem o teu pecado, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel e torna-o a levar a terra que tem dado a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bem, o bom caminho em que andam, e da chuva na terra que desde o teu povo, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, aleluia, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua chaga, a chaga do seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier e orar voltando para esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faz conforme tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem ao Senhor
para o lado desta cidade que tu elegiste e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhes justiça quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares na mão do inimigo, de modo que os levem ao cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra que deste aos seus pais, para esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Todas as transgressões que houverem cometido contra ti, dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno e do ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de que ouvires em tudo quanto clamarem a ti, pois tu, para tua herança, os elegestes de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Deus. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos, com as suas mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor e se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando, aleluia, a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos seus pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saiba que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Mariana Salles,
um bom domingo para a amada irmã. A paz do Senhor Jesus, nosso amado irmão Heleno, um bom domingo para o Senhor também, toda a sua família. Que Deus esteja abençoando os amados irmãos nessa manhã e que Deus esteja aí vindo sobre nós com as suas mãos potentes. Amém? Então, amados irmãos, nós vimos aí a respeito da oração de Salomão. E quando nós olhamos para a oração de Salomão, a gente vê que ele não era um homem de guerra. Ele guerreava com as armas da fé. No entanto, tudo que Salomão ele colocou diante da sua oração, ele colocou até os povos, remotos, que significam os gentios, nós, hoje, E ele colocou na sua oração que quando os povos remotos, os povos distantes, ouvirem falar da tua benignidade, do seu poder, das suas mãos potentes, e eles virem, orarem para o lado da banda de Israel, ou virarem o rosto para a localidade desta casa, ou fizerem menções a respeito do teu nome, ouve tudo o céu, lugar da tua habitação. Que nós possamos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa fé em ação, que venhamos em nome de Jesus Cristo também mover através de tudo que Deus tem colocado diante de nós, amados irmãos, porque diz a palavra do Senhor no Salmo, aleluia, 127. Olha como que o Senhor ele tem dito para mim e para você. Desculpem. Salmo 127. Ele fala muito ao meu coração e nós devemos aprender a respeito de tudo que Deus tem falado, a respeito de tudo que Deus tem ensinado. E ele diz assim, no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Nós precisamos entender que Salomão não era aquele que era requisitado pelos homens. Ela promessa de Deus para a vida de Davi, porque Deus tinha falado com Davi, este teu filho Salomão, ele herdará no teu lugar. Era promessa de Deus. Mas o povo, até mesmo o general, Joabe, e todo o povo escolhera Adonias, porque Davi já estava velho e, como eu posso dizer, Davi ele envelheceu muito rápido, apesar da pouca idade. Ele envelheceu muito rápido por causa das suas guerras, por causa das suas lutas. Ele envelheceu muito rápido. Davi, se não me falha a memória, ele morreu entre 70 e 80 anos. Ele envelheceu rapidamente e ele sentia muito frio. E ali estava Davi na sua casa, como as Sagradas Escrituras diz, na sua câmara, onde ele tinha os seus aposentos, ele estava deitado. E quando chega aí o profeta Natan e diz para Betseba, olha, Adonias reina.
Adonias ele tomou de sobressalto, Adonias ele tomou, como se diz, a força, né? Ele aproveitou que seu pai já estava fragilizado com a idade, fragilizado com as situações de guerra, que ele se deu muito, ele se gastou muito, e agora Davi ele estava deitado e Adonias ele deu um golpe de estado. Então Adonias agora manda matar bois, manda matar vacas, traz os sacerdotes, traz aquele o exército para o lado dele, né? Joabe, ele todo o regimento, vem todos eles para estar comemorando e assentando ali com Adonias para estar reinando. E nessa situação toda, o profeta Natan chega e fala: olha, tu tem que fala com Betseba, tu tem que conversar com Davi, porque Davi já está avançado em idade, Davi ele vai morrer, e se Davi morrer, tu e teu filho vão ser mortos por Adonias. Então, salva a tua vida, vai até Davi e conversa com Davi. Quando tu estiver conversando com Davi, eu entrarei e confirmarei a tua fala. O que você estiver conversando com ele, eu vou confirmar com ele tudo que está acontecendo. E ela chegou diante de Davi, e Davi a recebeu e disse a Davi: olha, Davi, tu não disseste que o meu filho Salomão ele reinaria em teu lugar? Adonias reina, e há uma grande festa em Israel por causa que Adonias é rei. E naquilo, de repente, chega também o profeta Natan e diz para Davi: olha, Davi, não é da vontade do Senhor, não foi o Senhor quem dissera que Salomão ele reinaria em teu lugar, teu filho Salomão? E Davi disse sim. Como é que agora Adonias reina? E nessa situação toda, amados irmãos, agora Davi ele fala com o profeta Natan: coloca a Salomão em cima do meu cavalo branco, coloca as vestes reais, a coroa do rei em cima da cabeça de Salomão e leva Salomão até a fonte de Gion e o consagra rei de Israel. E nesse momento agora, amados irmãos, há dois reis em Israel, Adonias e Salomão. Só que um rei, que é Adonias, ele não foi consagrado rei pelo profeta Natan, ele não foi consagrado rei como sucessor pelo seu pai. Ele estava dando um golpe de estado. E naquele momento, quando Salomão ele sai pelas cidades de Israel, com a coroa de Davi sobre a sua cabeça, com as vestes reais, todo Israel vira aquela bagunça santa, e é um grande estrondo de vozes de pessoas, há um grande estrondo de alegria em Israel, porque agora há um sucessor de Davi. Como Adonias, ele estava fazendo sorrateiramente, como se diz, por debaixo dos panos, e ninguém estava sabendo. Não houve festa em Israel, só o comandante militar, só aquelas pessoas influentes, aquelas pessoas que queriam um exército, que queria uma força motriz, mas uma força de mãos, não uma força espiritual, não como eu posso dizer assim, um reinado que viesse para estar satisfazendo o coração de Deus.
o reinado que estava satisfazendo o coração de Deus, era a sucessão agora de Salomão. Então nisso, amados irmãos, houve grande festa em Israel. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando nessa manhã, operando miraculosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando, seja bem-vinda nessa manhã. Aleluia, glórias a Deus. Então, com aquela festa toda, com aquele estrondo todo dentro de Israel, e ali onde estava Adonias fazendo a sua festividade com aqueles homens que estavam junto com ele, ele ouviu e disse: que estrondo é esse em Israel? O que está acontecendo? Aí veio um mensageiro, o mensageiro disse: o rei Davi acaba de mandar consagrar a Salomão. E Salomão ele sobe em seu cavalo branco, e ele é levado pelo profeta Natã e os sacerdotes e todo Israel à fonte de Giom, e ali ele é consagrado rei de Israel. Agora Adonias, agora todos aqueles sacerdotes, todos aqueles que estão do lado de Adonias, estão como que homens que fizeram aquilo que é errado, como homens que pecaram contra a lei de Deus, homens que pecaram contra o mandato do rei, homens que deram um golpe de estado, e agora eles se encontram em apuros. E nessas situações, amados irmãos, muitas vezes nós nos encontramos em litígio, muitas vezes nós nos encontramos contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus é que todos nós tenhamos um coração assim como o dele, um coração que venhamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Conforme eu li aqui no Salmo 127, se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor ele não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores, pois assim o Senhor dá aos seus amados o sono. Ele está dizendo: enquanto você dorme, o Senhor está dando. Muitas vezes, amados irmãos, nós passamos por aflições nessa vida. Muitas vezes as circunstâncias deixam com que nós venhamos ficar temerosos. Muitas vezes, quando você se encontra no fundo do poço, muitas vezes as situações difíceis que vêm contra a minha vida, contra a tua vida, essas situações muitas vezes elas estão nos preparando para que nós possamos chegar a um lugar muito mais alto. Amados irmãos, eu já tenho falado como exemplo, já tenho falado para os amados irmãos como ilustração, como a própria palavra de Deus tem aí nos facultado. A gente olha as promessas de Deus sobre a vida de José. As promessas de Deus sobre a vida de José são promessas de Deus também sobre a minha vida, sobre a tua vida. Porque há muitas promessas na palavra de Deus para mim e para você. Se não me falha a memória, são 3.600 promessas que tem na palavra de Deus para mim e para você. Nós precisamos entender que aquele que promete, aquele que está falando comigo, aquele que está falando contigo, não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele, não cumpriria? Claro que sim, ele vai cumprir na minha vida e na tua vida. Muitas vezes nós encontramos temerosos, muitas vezes nós ficamos numa situação desesperadora, porque a gente vê
as situações é como se fosse uma montanha engolindo a outra, um peixe engolindo o outro, e a gente vê essa situação vindo sobre nós como um rolo compressor. Mas o Senhor, o Deus de Israel, Ele está nos preparando, nos capacitando para algo melhor. O Senhor está fazendo muito melhor na minha vida e na tua vida. Quando Ele faz promessa para José, José é um menino ainda, e o Senhor, Ele opera na vida desse menino, trazendo para ele sonhos. Amém? Bom dia, nossa irmã Irene Carvalho, que Deus esteja abençoando a amada irmã, tá? Seja bem-vinda no nosso meio, que Deus esteja também abençoando a família da nossa amada irmã, a família de todos, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, quando ele faz promessa para José, e José ali no meio do seu povo, imagina, eles saem para trabalhar agora na parte da manhã, e quando eles saem para trabalhar, eles estão no campo, e ali José, ele se levanta no meio dos irmãos. Imagina o irmão caçula, ele não é o primogênito, o irmão caçula, ele se levanta e fala: essa noite eu tive um sonho, e eu sonhei que nós estávamos como que nós estivéssemos aqui neste lugar que nós estamos agora, e os feixes de trigo de cada um de vocês se inclinava diante do meu feixe de trigo. E ele disse: eu tive ainda um segundo sonho, que as estrelas, elas se inclinavam diante de mim, e ainda o sol e a lua. E os irmãos ficaram irados com ele, até o próprio pai disse: quer dizer que até o teu pai vai se dobrar diante de ti? E após aquele sonho que ele teve, amados irmãos, após tudo isso que ele falou para os amados irmãos, criou uma rixa entre eles, porque é como se ele falasse assim: olha, eu sou melhor do que todos vocês. E ainda assim vai o seu pai Jacó e faz uma túnica de várias cores para o seu próprio filho, porque diz da casa de Jacó que o seu irmão Esaú era um homem que tinha cheiro de mato, era um homem que vivia no meio do campo, era caçador, era flecheiro, e a provisão para dentro de casa ele trazia das florestas, enquanto Jacó, ele ficava ali ajudando nos afazeres da casa. E ele aprendeu a costurar. Ele costurou com suas próprias mãos as vestes para o seu filho José. E agora José, ele andava com a túnica de várias cores, como se fosse o líder da família. Ele sabia ler, ele sabia escrever, ele sabia contar, ele tinha vantagem sobre todos os irmãos, e além disso ele era o queridinho do papai, e nisso trazia angústia e divisão no meio da família. E ali ainda José agora, ele é aquele que Deus dá sonhos, e muitas vezes, amados irmãos, os sonhos que nós temos cultivado em nossos corações, os sonhos que Deus tem dado para mim e para você, aquele desejo que eu tenho, aquele desejo que você tem, tudo que nós queremos crescer, nós queremos estar fazendo muito mais para Deus, e muitas vezes quando nós queremos fazer, amados irmãos, aquelas pessoas que estão próximas de nós, elas não nos incentivam, ela não deixa ali uma palavra de incentivo para você falar: isso mesmo, vai estar na tua fé, é isso mesmo, está aí, eu quero te fortalecer, eu quero dar uma palavra aqui para te encorajar, porque o que você está fazendo é muito bom. Isso que você tem feito tem encorajado muitas pessoas, e eu creio que Deus, ele vai ser na tua vida, eu creio que Deus, ele vai operar na tua vida, o que você precisar, eu estou aqui para o que der e vier. Mas antes, amados irmãos, essas pessoas, elas viram as costas, ela não ouve o teu clamor, ela não tem te estendido as mãos,
muitas vezes dá tapinha nas costas, muitas vezes fala uma coisa, fala outra, mas na hora que você precisa, elas viram as costas, elas fingem que não estão vendo o teu processo. E assim foi na vida de José. José, ele agora era mal visto dentro da sua casa. E seus irmãos agora estavam em Dotã. Essa localidade de Dotã era um lugar que ele levou o gado para a pastagem. E o seu pai, ele sabia que os irmãos, eles tinham uma rixa muito grande com o seu filho caçula. E agora, amados irmãos, aquele que era aquele filho amado, né? Que ele tanto gostava, e depois nasce ainda Benjamim, né? Mas enquanto isso, desculpe, a luta de José era grande dentro da sua casa. Agora seu pai o envia a Dotã com provisões para os irmãos, grãos tostados e assim assado, para lá ver o que está acontecendo, com o que os irmãos têm feito. E aí, perdão, eles vão até Dotã. Chega em Dotã, eles não estão em Dotã, eles foram para um outro lugar. E ali aparece um homem que diz: olha, seus irmãos não estão aqui, mas ele foi em tal lugar assim assim. E ele vai ao encontro dos irmãos. E quando os irmãos o avistam, fala: lá vem o sonhador. Agora ele está longe do pai, ele está longe da casa, e agora a gente vai lançar a mão dele, a gente vai matar ele. Muitas vezes, amados irmãos, as pessoas têm matado a nossa fé. Muitas vezes aquilo que nós temos de incentivo do Espírito Santo, muitas vezes as nossas forças, amados, que a gente tem juntado mesmo através dos cacos, né? Mesmo através das dificuldades, e a gente vai juntando força, a gente vai buscando força onde a gente não tem. E o Espírito Santo, ele vai ardendo dentro de nós, a gente vai lutando ali, a trancos e a barrancos, muitas vezes, amados irmãos, com desejo de vencer, com desejo de sobressair as dificuldades, e a gente vai lutando e a gente vai buscando através das Sagradas Escrituras, a gente vai através dos jejuns, através da oração, através dos joelhos dobrados, através da intercessão, da ligação com Deus, a gente vai juntando forças para continuar essa caminhada. Mas mesmo assim, chega algum momento, amados irmãos, que até mesmo os próprios irmãos, diz aí, que os irmãos viam ali José vindo, falando: lá vem o sonhador, vão pegar ele, vão matar ele. E dizíamos nosso pai que foi uma besta fera que comeu ele. E um dos irmãos falou assim: olha, não façamos isso, porque ele é nosso sangue, ele é nosso irmão. Mesmo assim, pegaram ele e jogaram dentro de uma cisterna, amados irmãos. Pegaram as suas vestes, mataram um daqueles carneiros, um daqueles cabritos ali, sujaram as suas vestes de sangue, rasgaram as suas vestes, aquela túnica que seu pai tinha feito de várias cores, sujou toda de sangue, passou no chão, esfregou no chão. E muitas vezes com os teus sonhos, muitas vezes com aquilo que você tem se colocado diante de Deus, amados irmãos, as pessoas tentam julgar você com os teus sonhos, com tudo que você tem, que Deus tem planejado sobre a tua vida, dentro de um poço, dentro de uma cisterna. Mas ali dentro da cisterna, dentro daquele poço, as pessoas não podem arrancar de você a promessa que Deus colocou no teu coração. A sabedoria que Deus tem te dado através do teu entendimento, os sonhos que Deus tem te dado na tua câmara, que você dorme, que você ali se coloca diante do Senhor. E ali, amados irmãos, a gente vê que foram 13 anos de sofrimento que José passou. E Deus levou ele para ser vendido como escravo no Egito. E ele foi levado à casa de Potifar. E dentro da casa de Potifar, nesses 13 anos, ele passou 6 anos e meio, mais ou menos, dentro da casa de Potifar.
administrando a riqueza. Depois ele passou 6 anos e meio dentro da prisão, administrando a escassez. Já era tudo o plano de Deus para a vida dele. E agora completa-se 13 anos que ele está numa situação difícil. E ali a promessa de Deus se cumpre na vida dele e ele passa a ser governador do Egito. Eu não sei os momentos de dificuldade que você tem passado, eu não sei qual é a tua luta, mas esta é a faculdade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Esta é a preparação que Deus tem colocado diante de mim, diante de você, porque não quer dizer que nós somos derrotados, porque a vitória ela já foi cravada na cruz do Calvário, na minha vida e na tua vida. Não sabemos o dia de amanhã o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com você. Seja qualquer da circunstância, nós somos já mais que vencedores, mais que vitoriosos na presença do Senhor, o Deus de Israel. Então, naquele grande momento, na luta que estava passando ali, tanto Betseba conforme o seu filho Salomão agora se levanta, o Senhor, o Deus de Israel, que coloca ali o coração de Davi para executar os seus intentos. E esse ato honroso, de Davi agora traz ali a luz para Israel, porque muitas vezes, amados irmãos, a mente de um pai, de uma mãe, fala: esse meu filho é mais capacitado do que aquele. Mas Davi, talvez ele estava sossegado, tranquilo, porque falando: não tenho ouvido que Adonias reina, mas Adonias é mais capacitado do que o meu filho Salomão. Meu filho Salomão foi criado aí mimoso, cheio de regalias, com afagos aí da mãe e do pai, com muitas carícias, e ele não está preparado para ser rei. É melhor que seja Adonias mesmo. Mas quando chega ali o profeta Natan, ele veio executar o intento de Deus e confirmar o intento de Deus no coração de Davi. Olha, Davi, Deus falara que era Salomão que ia reinar, e faz com que se cumpra a palavra do Senhor. E Davi agora ele fala: olha, que se cumpra a palavra do meu Deus. Vá, coloca as vestes reais aí em cima de Salomão, coloca a minha coroa e leva a fonte de Gion e consagra o rei de Israel. Amados irmãos, agora Davi ele tinha juntado muitos tesouros, muita prata, muito ouro, aproximadamente 30.000 quilos. Imagina 1.000 quilos, tem 30.000 vagões. Já viu esses vagões de minérios que passa aí? Ele tinha juntado a riqueza insondável agora que Salomão ele desfruta. Era fruto das guerras, era fruto das lutas de Davi, era fruto do poder sobrenatural de Deus sobre a vida de Davi, que foi uma vida de entrega, uma vida de doação para o eterno Deus de Israel. O próprio Davi, ele desejou no seu coração, falou: Senhor, eu aqui habito nesse palácio maravilhoso, eu mesmo não mereço estar aqui, pois eu fiz muita coisa errada, mas o Senhor, com um coração tão grande, um coração tão imenso, me colocara nessa localidade. Eu que errei tanto, mas mesmo assim o Senhor me preservaste a vida e eu tenho gozado das tuas benesses. Eu quero construir uma casa para o Senhor. E colocou isso no seu coração quando chega Natan e diz assim: olha, o Senhor agrada muito de ti e do desejo do teu coração, mas tu não construirás essa casa para Deus, mas
Salomão teu filho, pois a tua mão, Davi, está suja de sangue. E o Senhor, ele recebe a casa de Salomão. Agora, Salomão, ele entra dentro da casa do Senhor já construída. Ele entra dentro da casa do Senhor com tudo colocado conforme as medidas, conforme as diretrizes dadas pelo grande arquiteto do universo. Ele dá todas as medidas, diretrizes para Davi. Davi tem a planta e Davi passa a planta para Salomão. E conforme diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que, Salomão, ele, nas suas orações, Deus aparece para ele em sonho e diz: Salomão, o que você quer, Salomão, na sua sucessão? Porque você agora reina. O que você quer, Salomão? E Salomão, ele diz assim: eu não quero a morte dos meus inimigos, eu não quero riqueza, eu quero o pão de cada dia, que eu não venha ficar na escassez, na fragilidade, para que eu não venha roubar. Eu quero o meu sustento e o pão de cada dia. Eu quero paz em todos os reinos, e que o Senhor venha me ensinar, me dê sabedoria para dirigir o teu povo, porque eu sou muito novo e não sei fazer tal coisa. Eu preciso que o Senhor venha me ensinar a cuidar do teu povo. Amados irmãos, e aparece Deus e fala com ele: olha, Salomão, já que tu não pediu a morte dos teus inimigos, nem prata, nem ouro, eu te darei o que tu pediste, sabedoria, e te darei toda a riqueza deste mundo, e te darei paz por todos os lados. E, amados irmãos, no primeiro julgamento do rei, para confirmar a sabedoria, para confirmar o reinado, para confirmar a respeito da desconfiança do povo, eles trazem uma mulher, duas mulheres, que teve filho, uma perto da outra, e morava junto na mesma casa. Ambas teve filhos homens, e uma rolou em cima do filho, matou o filho, pegou o filho, colocou no lugar do filho da outra e roubou o filho da outra. O vivo ela tomou para si, e o morto ela colocou no berço da outra. E chegaram diante de Salomão e disse: olha, meu rei, essas duas mulheres, elas vêm com um caso aí diante do Senhor, porque uma tem dito que o filho da outra é o morto e o filho dessa é o vivo. E essa situação toda está muito confusa e a gente não sabe como fazer. E Salomão disse: uma diz que o filho dela é o vivo, e a outra também diz que o filho é o vivo, o morto é da outra. E assim sucessivamente, ninguém quer o filho morto. As duas falam que o filho morto é de uma e da outra, e o filho vivo é das duas. Então pega uma espada, um corte no meio, e dê uma parte para cada uma. E aquela que não era mãe, aquela que não tinha o sentimento dentro do seu coração, ela disse assim: isso mesmo, corte no meio, nem eu nem ela. E naquele momento, Salomão, ele teve ali, através do Espírito Santo de Deus, a sabedoria, porque a outra dizia assim: não, meu Senhor, eu prefiro ver o filho vivo. Dá o vivo a ela. E nisso Salomão diz: não, dá o filho àquela que tem clamado pela criança.
E todo Israel viu a sabedoria do rei, todo Israel viu a sabedoria daquele que estava agora reinando em Israel. E quando ele começa a reinar, amados irmãos, ele coloca esse propósito em oração que nós lemos aí do versículo 22 até o versículo 62 de 1 Reis capítulo 8. Ele coloca aí esse coração diante de Deus e ele se derrama diante do Senhor ali, diante da casa do Senhor, e ele traz todo o povo em adoração, ele se sacrifica na presença do Senhor. E ele clama, e ele fala com Deus a respeito de tudo que pode suceder dali para frente. E ele fala detalhadamente as coisas que podem acontecer, e ele clama a Deus já de antemão, se as coisas acontecerem não de acordo com a conformidade de Deus, e o povo se arrepender no lugar do seu cativeiro, se o povo se arrepender onde está ali a planta dos seus pés, que o maravilhoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, venha ouvir do alto dos céus e perdoar os seus pecados, que ele venha ouvir do lugar da sua habitação e perdoar os seus pecados. Assim também que nós venhamos colocar em oração tudo aquilo que nós desejamos, que está dentro de nós, a oração pelos nossos filhos, a oração pelos nossos cônjuges. Nós venhamos colocar em oração a nossa casa, o nosso trabalho. Nós venhamos colocar em oração o nosso ministério, que os irmãos estejam orando pelo pastor Carlos e o pastor Carlos orando também pela vida de cada irmão. E eu vou pedir também aos amados irmãos que estejam colocando aí o nome das filhas, o nome dos filhos. Eu tenho uma lista de oração que tem aí 53 famílias. E vocês, tem alguns de vocês que já estão incluídos nessas orações. Tem alguns ainda que não estão incluídos. Coloque aí, eu vou colocar na lista de oração. Eu oro esta lista de oração todos os dias. Eu clamo a Deus por esses amados irmãos todos os dias. E eu quero estar orando também, e que nós venhamos fazer essa corrente de oração diante do nosso Deus e Pai, que Ele venha nos ouvir, que Ele venha ministrar nos nossos corações, que nós possamos ser aí um povo que vai verdadeiramente sobressair, sair dessa situação de perseguição, dessa situação de inveja, dessa situação que mesmo dando o tapinha nas costas, querendo o mal dos outros, não, mas que nós venhamos querer o bem do nosso próximo, que nós venhamos querer aí que o nosso próximo cresça, que o nosso próximo venha dar frutos e frutos em abundância. Porque quando nós não oramos, amados irmãos, a escassez do nosso próximo se torna dificuldade para as nossas vidas também. Nós temos que ter alimento em abundância, porque quando um não tem, o outro fortalece. Quando um fortalece, o outro não tem, o outro recebe. Quando aquele que recebeu agora está bem, abençoa o outro. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí espiritualmente agindo dessa forma, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí ouvindo a voz de Deus. E a gente vê que a palavra do Senhor, que está aí em Reis também agora, em 2 Reis, aleluia, deixa eu ver aqui, abrir aqui para os irmãos, nós estarmos buscando segundo o que está escrito fidedignamente, né? O texto de 2 Reis. Aí, 2 Reis,
Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Já vou encontrar aqui. Parece que 2 Reis 7,14, né? Que fala que se o meu povo clamar e orar, busca aí para que nós estejamos lendo junto, para que você esteja recebendo também da parte de Deus. Aleluia, para que nós estejamos aí aprendendo e colocando os nossos corações em Deus. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Tem uma palavra que ela está em Jó, que é 14:7, né? Que fala: o cheiro das águas brotará. E aí eu fui e os textos embaraçaram um com o outro na minha mente, e aí eu enrolei com os textos aqui, mas é 2 Reis 7,14, né? Aleluia. Não, não é. Não é 2 Reis, é 2 Crônicas 7,14. Amém? Desculpem. Vamos buscar então o texto, vamos estar lendo. Passa tão rápido aqui o texto. Diz aí então, 2 Reis capítulo 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor, Ele quer fazer um milagre na minha vida e na tua vida, mas nós precisamos nos dar ao Senhor. Nós precisamos nos entregar ao nosso Deus. Amém? Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus? Ore comigo aí, que Deus esteja aí ouvindo, inclinando os seus ouvidos às nossas orações. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Nós estamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, conforme diz a tua palavra, Pai. Se o meu povo se humilhar e orar, nós temos nos humilhado, nós temos orado, Pai, diante do Senhor. Nós temos pedido ao Senhor que o Senhor venha, aleluia, nos ajudar para que venhamos, ó Pai, sair, ó Pai, dos maus caminhos, ó Pai, que os maus intentos, ó Pai, venhamos separar-nos, ó Pai, que os nossos olhos, ó Pai, que as virtudes, ó Pai, do Teu Santo Espírito esteja sendo nos tomando. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então ouve, ó Pai, do alto céus, lugar da Tua habitação, Senhor Deus, o nosso clamor, ó Pai, aquilo que temos colocado diante do Senhor, ó Pai. Cada um, ó Pai, tem uma petição, ó Pai, diferente, ó Pai, cada um, Senhor Deus, tem um clamor diferente, Pai. Mas nós clamamos, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha agir, Senhor Deus, poderosamente sobre as nossas vidas, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, Pai, que a Tua glória, Pai, venha, Senhor Deus, sobre a nossa vida, Pai, e que seja, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, um alívio, Senhor Deus, para as nossas dores, ó Pai, que seja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, vigor alcançado, ó Pai, que seja, Senhor Deus, vida, Senhor Deus, um moribundo, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, que o socorro e a fortaleza do Senhor venha nos encontrar, que as Tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos alcançando, que venhamos ser uma bênção, Pai, no Teu nome. Então fortalece-nos, ó Pai, segundo, ó Pai, o agir do Teu Santo Espírito, ó Pai. Enche-nos com Teu poder, ó Pai, com a ação, Senhor Deus, divinal do Senhor, ó Pai. Visita, Senhor Deus, cada um, visita, Senhor Deus, a casa, Senhor Deus, do Teu servo, a casa da Tua serva, visita, Senhor Deus, a despensa, Pai, visita, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, oh Deus de Israel, o leito, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Teu poder, ó Pai, que se aperfeiçoa, Senhor Deus, nas fraquezas, venha se aperfeiçoar em nós, e que nós venhamos ser uma bênção, ó Pai, nas Tuas mãos, em nome do Pai,
em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja dando um domingo abençoadíssimo para os meus amados irmãos. Em nome de Jesus. Receba aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja te abraçando sobrenaturalmente, que você venha receber das benesses do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós venhamos estar recebendo de Deus aí o consolo, que nós venhamos receber de Deus aí vida em abundância. Amém? Glórias a Deus. Hoje, às 19 horas, nós estaremos aí com o nosso culto de louvor e adoração. Nós convidamos os nossos amados irmãos para estarem conosco também às 19 horas. Nós queremos que vai ser uma bênção no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estiverem por perto, né? Nós estamos reunidos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, uma localidade acolhedora, né? E nós temos um enorme prazer de estar recebendo os nossos amados irmãos. Venham estar conosco, vai ser uma bênção a nossa adoração, a nossa entrega, o nosso clamor. E o desejo do nosso coração é sempre estar amando, né? Uns aos outros, primeiramente a Deus, depois os amados irmãos, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Amém? Que Deus esteja aí guardando, protegendo com as suas mãos potentes a cada um de nós, a nossa família, o nosso lar, a nossa casa. Que Deus esteja te visitando aí nessa manhã. Fique com Deus até as 19 horas em nome de Jesus, tá bom? Então, até mais.